podemos abrir a Bíblia mais uma vez, por favor, meus irmãos, no texto do apóstolo Tiago, no capítulo 1. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta é uma carta muito preciosa. A epístola do apóstolo Tiago é um dos livros certamente mais atuais e necessários para a igreja dos nossos dias, para a igreja contemporânea. Esse livro do apóstolo Tiago, sempre que eu volto à leitura, eu tenho a impressão de que voltei ao Sermão do Monte, dado uma exposição tão prática, de princípios tão práticos da palavra do Senhor, do nosso cotidiano, dos rudimentos da nossa fé e tantas coisas maravilhosas. Dentre tantas palavras maravilhosas, tantos princípios práticos da nossa vivência diária, da nossa prática de fé, do dia a dia, quando você abre a epístola de Tiago, você se depara bem no início do livro, o texto que eu li, nos falando sobre aquelas pessoas, aqueles irmãos que estão passando por muitas provações. E hoje eu queria tomar esses 4 versículos, dos versículos 2 até o 4, 3 versículos, portanto, para falar para a igreja, visto que nas últimas sextas-feiras passadas, nós estivemos falando sobre a autenticidade da nossa religião, abordando os mais diversos temas. Hoje nós queremos compartilhar com a igreja alguns princípios da epístola do apóstolo Tiago, que nos ensinam, que nos revelam algumas verdades e nos habilitam para transformar momentos de provações em triunfo. Glória a Deus. Para transformar tribulações em bênçãos. Glória a Deus. Falou em tribulação, até os glória a Deus sai abafado, né? Mas se não fosse tribulação, não tinha um crente essa noite aqui. Nem em lugar nenhum tinha crente. Quando você abre a epístola do apóstolo Tiago, os princípios práticos são muito lindos. São vários os autores, quando você quiser estudar mais profundamente. Mas comece com a Bíblia, a palavra de Deus. Ela começa essa epístola falando sobre os que estão vivendo provações. Provações, irmãos, que no original fala-nos sobre testar, aquilatar, no grego é dokmion. Eu raramente arrisco falar alguma coisa em grego, porque eu não sei falar fluentemente, mas sou curioso. Glória a Deus. E essa palavra fala de aquilatar, de testar. É tanto que o homem de Deus na palavra diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, porque tem muitos irmãos que não passam no teste, não passam no teste da aprovação, aí a fé não se confirma, e a sua perseverança fica deficiente. São princípios gloriosos que vamos compartilhar com a igreja nesta santa noite. Mas o apóstolo começa a epístola, irmãos, falando àqueles que estão em meio a provações, estão vivendo tempos de provação. E se fosse possível que nós estivéssemos agora lendo toda a epístola, que não é muito grande, nós iríamos observar nos versículos subsequentes a luta de cada homem, de cada mulher, de cada servo do Senhor, de cada servo de Deus, com as tentações, como nós somos afligidos, como ela vem ao nosso coração, e se ela for gerada, dá à luz o pecado. E quantas vezes muitos de nós somos engodados e atraídos por essa concupiscência, que é a nossa própria concupiscência. Então a epístola é maravilhosa, e você continua, de repente você já tem uma exposição da opressão dos pobres pelos ricos. Depois você chega nos outros capítulos, no 3 em diante, você vai encontrar a luta do cristão para dominar a sua língua. E como a língua é um fogo capaz de incendiar mesmo um grande bosque, e quantos problemas ela traz. Você encontra também uma mensagem especial para os líderes,
para a liderança, os problemas alusivos à liderança, coisa dos nossos dias, irmãos, está acontecendo hoje. Então a gente tem que voltar sempre à epístola do apóstolo Tiago. Em seguida a gente vai encontrar aqueles irmãos que estão com dificuldade de resistir o diabo firme na fé. E você vai prosseguindo, encontra os que estão se afastando do Senhor, estão se afastando da comunhão com Deus. Enfim, já no final da epístola, chegando no capítulo 5, você vai encontrar homens que se esquecem de levar Deus em conta, faz os seus próprios projetos, nós iremos, contrataremos hoje e amanhã, e faz os seus planos sem levar Deus em conta. Quando você dizia, se Deus quiser e se vivermos, faremos isto e aquilo. Mas queríamos compartilhar com a igreja, meus irmãos, sobre essa epístola maravilhosa, só um pouquinho desses versículos, porque o apóstolo Tiago vai falar aqui de cristianismo prático. O que os irmãos ouvem toda sexta-feira aqui é teologia pastoral prática, para a nossa vivência do dia a dia. Glória a Deus. Não tem nada rebuscado, nem alto demais que ninguém possa compreender. Tudo é muito simples, é a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Tiago, é com isso que ele estava preocupado. E pode ter certeza, é com isso que eu também estou preocupado, meus amados irmãos. Porque para Tiago, assim como para nós, não basta você ter um credo. Eu creio em Deus, creio no batismo com o Espírito Santo, como a maioria de nós já fez a sua profissão de fé, quando foi descer as águas do batismo. Mas não basta só mesmo não ter um credo, fazer uma profissão de fé, aquela fé ortodoxa, guarda a doutrina dos apóstolos, amém. Tudo isso é maravilhoso. O que o apóstolo está querendo nos dizer e ensinar, é que nós temos que viver de forma digna. Em suma, é o que nós pregamos aqui por mais de um mês, que a religião não pode ser de aparência. Lembrei-me de quando Jesus falava com os seus discípulos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os fariseus também fazem isso. Vocês precisam ser melhor. Se as vossas obras não excederem dos escribas e fariseus, vocês não vão ter parte comigo. O meu reino não se estabelece no vosso coração. Essa semana, no nosso culto doméstico, chegamos no capítulo 23 de Mateus, entramos no Novo Testamento. E lembro-me que do versículo 25 e 26, quando o Senhor Jesus olha e diz assim: escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas no interior a rapina e iniquidade. Ele continua no 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, e não tenhas cuidado no exterior. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que a gente tem que ser crente de verdade. Não adianta o exterior estar sendo crente da assembleia, quando no interior tem rapina, tem iniquidade, é só fachada. Era isso que Tiago estava tentando nos dizer, que nós tínhamos que andar de forma digna. Essa é uma epístola desafiadora, meus irmãos. Então, o que eu creio também que aquele servo de Deus estava tentando nos falar, foi isso que veio ao meu coração. Eles façam um balanço da sua vida, faça um diagnóstico da sua experiência cristã. Irmãos, a gente às vezes se assusta quando está diante do Senhor. A misericórdia de Deus é tão profunda e gloriosa que às vezes nos humilha. É isso que eu sinto, Senhor. A tua misericórdia é tão grandiosa, tu és tão bom, porque nós somos tão pequenos, tão falhos e frágeis, tão limitados, mas a misericórdia do Senhor, aleluia, como um manto nos cobre, o seu perdão nos alcança, o sangue da aspersão por Jesus Cristo continua purificando a nossa consciência das obras mortas.
Levante sua mão e diga assim: isso é misericórdia, irmão. É muito difícil você voltar à epístola de Tiago. E é meu propósito também esta noite incentivar os meus irmãos, a igreja do Senhor, para voltar um pouco à leitura dessa querida epístola, da sua exposição que é tão santa e maravilhosa. Afinal de contas, nós estamos num momento de restauração, misericórdia e ensino. Glória a Jesus. Deus está falando, irmãos, desse tom, porque Ele deseja revitalizar a sua igreja, renovar a sua igreja, o seu povo, revitalizar os púlpitos da igreja, e nos bancos também. Glória a Deus, aleluia. Aquele frescor da presença do Senhor, aquela alegria do Espírito Santo a cada culto. Domingo passado nós estávamos aqui na sede. Irmãos, agora vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Estava faltando 20 minutos para 8 horas. Aí no final do culto, tem alguns irmãos que pastor, graças a Deus, que ainda é Assembleia de Deus, ainda hora no dia de domingo. Os irmãos estavam tudo, tinha alguns irmãos admirados, porque fazia muito tempo que Jesus não batizava domingo. Mas Jesus batiza sempre que a gente ora. Ele quer batizar. Glória a Jesus. O apóstolo Tiago, agora você abre a sua Bíblia no capítulo 1, versículo 2 a 4. Ele vai nos falar sobre a aprovação. Enquanto que as outras mensagens todas estiveram com um tom de exortação, de repreensão, essa de hoje vai trazer consolo para a igreja. Glória a Deus, que a gente não aguenta só mensagem de exortação direto não, irmão. Tem que ter consolo também. Glória a Jesus. O profeta Isaías saiu batendo do capítulo 1, quando chegou no 40, Deus disse: pode parar, consolai o meu povo, consolai. Vocês vão já ver esse negócio? Ele bateu 40 capítulos, aí Deus disse: tá bom, chega, console o meu povo, você vai matar. Aí ele consolou o capítulo 40, esse agora começa de novo, foi até o 64, peia de novo, e o livro termina e o povo não deu jeito. Então hoje é consolação, glória a Deus. Depois de 5 capítulos de doutrina, Mas meus irmãos, deixe-me compartilhar convosco sobre 4 verdades apenas, nestes poucos versículos, que nos ensina sobre a provação, as provações, as lutas em nossas vidas. São 4 verdades. A primeira delas é que as provações são compatíveis com a fé cristã. Vamos dizer todos juntos: as provações são compatíveis com a fé cristã. Esse negócio que você ouve às vezes na televisão, que crente não sofre, que crente não pode ser pobre, que crente tem que ter dinheiro, que crente tem que ter rico, tem que andar só de Mustang e tem que ter avião, e não pode adoecer, que se estiver adoecendo não é de Deus, e tem que determinar, e tem que declarar. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Mas essa turma por aí está falando essas coisas. As provações são compatíveis com a fé cristã. Glória a Deus. Você vai observar no texto que nós lemos hoje: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Glória a Deus. A pergunta: por que os crentes sofrem? Já são crentes, já aceitaram Jesus como Salvador? Não já deixaram o mundo e o pecado? O irmão diz: pastor, eu sou dizimista, fiel, por que eu estou passando uma prova dessas? É porque você tem que passar. Você precisa passar por ela. Infelizmente alguns irmãos nunca passam, porque eles não passam no teste, e a prova continua. E Deus não tem pressa, não. Ele espera que você colabore com Ele, coopere com Ele, enquanto você está na prova, porque senão o parafuso vai arrochar mais. Quanto mais você engrossar o cangote, pior fica. Maior é a pressão, e não adianta fugir, porque foi Ele que começou esse negócio. Por que os crentes sofrem? Deixa eu fazer aqui algumas perguntas, irmãos. Por que o crente sofre um prejuízo? Por exemplo, de repente dá tudo errado naquele dia.
Por que é que o irmão adoeceu? Por que é que está num estado complicado de saúde? Por que é que algumas vezes somos injustiçados, perseguidos, injuriados, caluniados? O Senhor está nos advertindo aqui a esperar as provações. Tende por grande e grosso, quando essas provações chegarem. Jesus deixou bem claro lá em João 16, como foi, irmãos: no mundo tereis, mas tende, eu venci, glória a Deus. Paulo nos diz que todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão provações, aflições. O apóstolo diz isso em Atos. E Jó, o homem de Deus, no capítulo 5, versículo 7, diz que o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Então não se impressione, porque isso é a palavra de Deus. As provações visam a nossa maturidade espiritual. Nunca encontrei um homem ou uma mulher com maturidade cristã se desenvolvendo ou desenvolvida no seu coração, se não tiver passado por provações. Você pensa que o apóstolo Paulo nasceu do dia para a noite, caiu do cavalo, o Senhor curou e ele já saiu pregando? Ah, meu querido, foi prova que não acaba mais. Teve lá na Arábia lá uns 13 anos para ser aquele Paulo que você começa a conhecer. Foi muito tempo de peia, de prova. Deus teve que trabalhar o caráter daquele homem. Meus irmãos, diga assim comigo com muita alegria: as provações visam a nossa maturidade espiritual. Por isso que o Senhor envia as provações. É difícil se alegrar nas provações. É difícil dizer tudo posso naquele que me fortalece, quando você não está podendo nem com você. Até para andar é difícil. É difícil dizer como aquela mulher que tinha um filho morto em casa: vai tudo bem. Mas, meus irmãos, de onde procede as provações? Precisamos entender algumas coisas, conforme o Senhor nos fez entender. Eu quero compartilhar com a igreja. De onde vêm as provações? Eu quero citar aqui pelo menos umas 4 fontes. A primeira é da nossa humanidade. Da nossa humanidade. Nós somos habitantes da carne e do sangue, meus irmãos. Nós não fomos criados com essa humanidade fraca. A Bíblia diz que nós somos pó. O salmista agradecia: bendiz a minha alma, Senhor, não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Seus benefícios, quando ele chega já da metade do salmo para o fim, diz: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor afastou os meus pecados e as minhas iniquidades, como o Oriente está longe do Ocidente. E ele vai continuando agradecendo a Deus, falando dos benefícios do Senhor, que são grandiosos no salmo. E ele chega lá na frente e diz: Deus, tu sabes que a nossa estrutura é pó, é fraca, é pó. É essa estrutura, irmãos, nós estamos falando. Nós somos habitantes da carne e do sangue. Então as provações muitas vezes vêm da nossa humanidade. Você quer ver, irmão, uma provação grande? É quando a gente está sofrendo. Você sofre, às vezes você está doente. A nossa humanidade, o nosso temperamento muda até mesmo com a temperatura. Com pouca coisa nós nos desgostamos e nos entristecemos, nos magoamos e nos ferimos. E quanto mais imaturo, mais suscetível você é a estas coisas. Você se desaponta. Tem irmãos que chegam ao pastorado, é pastor, mas ele tem raiva todo dia. Cada culto que ele vai é uma raiva grande que ele tem. E tem uns que guardam raiva, e quando vai pregar, hoje fulano me paga. Tem gente aqui, eu estou olhando para ela, não vou dizer, mas estou sabendo. Isso é crente menino, não cresceu ainda. Meu irmão, a aprovação vem da nossa humanidade. Então desapontamentos, quem sabe um acidente, um problema em casa, na família, enfim, a nossa humanidade. Nós somos muito frágeis. Mas quando a gente fala de humanidade, você inclui aí as tuas emoções, os teus sentimentos, os teus projetos, as suas expectativas. E quando eu falo de emoção, estou falando dos intensos do coração, dos teus afetos, quando são contrariados.
A prova é grande. Tem irmãos que não conseguem dormir, se magoam, às vezes deixa o ódio, a raiz de amargura nasce, cresce, brota e contamina muitos, como diz o apóstolo. Mas a provação também, ela não vem somente da nossa humanidade, ela também pode vir da nossa pecaminosidade. Quem concorda diz amém. A maioria das vezes nós criamos problemas, e eu posso dizer que 80% ou mais das nossas tribulações somos nós mesmos que criamos. A nossa língua é um negócio complicado, irmãos. Tem um potencial terrível para o mal. É tanto que o apóstolo Tiago diz: se um homem conseguir dominar a sua língua, ele está habilitado para dominar todo o seu corpo. Diz que a língua é como aquele leme pequeno de uma embarcação, que é bem pequenininho, mas domina toda a embarcação. Só um lemezinho. Mas com ela nós criamos problemas, nós maldizemos, nós murmuramos, fala mal uns dos outros, semeia contenda, intriga, desavenças, dissensões, porfias, emulações, o disse-me-disse, boato, mexerico, tanta coisa. Aí de repente o irmão se intromete na questão alheia, é como diz o homem de Deus lá em Provérbio: aquele que se intromete em questões alheias é como segurar um cachorro pelas orelhas. E quando eu leio esse versículo, eu fico pensando você agarrado nas orelhas de um pitbull. A tribulação é grande, você não sabe muito o que fazer, mas tem irmão que entra em umas coisas que não é para entrar. Valia muito bem dizer aquele provérbio cearense: fique na sua, meu irmão, que é melhor. Mas a nossa pecaminosidade, meus irmãos, tem muito a ver com o nosso sofrimento, sim ou não, irmãos? Que é resultado das nossas escolhas erradas. E eu comecei, meus irmãos, falando que as provações são compatíveis com a fé cristã. Elas existem, estão lá. A nossa humanidade, a nossa pecaminosidade. As provações também, meus irmãos, procedem da vida cristã. Como assim, pastor? Sim, tem provação. Às vezes você encontra irmãos: pastor, eu quero ficar só no meu cantinho mesmo, não quero nenhum cargo, pelo amor de Deus, eu só quero ser crente. Por quê, irmão? Porque pastor, esse negócio de assumir ministério, cargo na igreja, só dá tribulação. Pode ter certeza que é verdade. Glória a Jesus. Existem muitas tribulações quando nós estamos fazendo a obra do mestre, sim ou não, irmão? Tem irmão que não compreende, tem irmão que você dá uma palavra, ele pensa que você está, que for dizer a vida todinha a você, não crê mais nem que o Espírito Santo fala. E você está, às vezes, fazendo uma obra simples para o Senhor, mas você está esquecendo que Satanás é o grande opositor da obra de Deus. Ele vai tentar levar os irmãos à contenda, ele vai tentar criar problemas para você se desgostar, para você não fazer a obra do Senhor, para você abandonar o trabalho do mestre. Ele vai aparecer com algumas coisas, meus irmãos. Aquela luta da nossa carne contra o sangue, a luta também contra Satanás, os principados, os demônios, ela é muito presente. Jesus enfrentou do lado dele. Um dos discípulos um dia disse: mestre, não vá para Jerusalém. Jesus olhou para trás, não viu nem Pedro: Satanás, para trás de mim. Pedro estava tentando dissuadir a Jesus do cumprimento do seu dever. Importa que eu vá para Jerusalém. Satanás: vá não. Jesus disse: eu vou ter que ir. E afastou Satanás. Meu irmão, não tema essa prova que você está passando. A prova é grande, mas o Senhor é maior. O Senhor é maior do que a tua provação. Glória a Jesus. Essas provações que você está enfrentando, elas vão terminar culminando para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Porque tem provações, irmãos, que elas estão presentes e nos acossam, nos oprimem, nos abatem, nos magoam. Você quer ver uma provação grande, meu irmão? Uma dívida grande que você não pode pagar. Ou prova grande. Porque uma dívida impagável é como um vendaval constante e contínuo no coração, que
bate na mente, bate no coração, e parece que é uma companhia fiel, mas no meio de uma prova, até mesmo de uma dívida como essa, está Jesus de Nazaré para acudir o seu servo e a sua serva e promover uma grande vitória. Só quem crê diz amém. Porque tem provas que é para a glória de Deus. Glória a Jesus. Eu lembro-me daquele cego de nascença lá em João 9:8, os irmãos se lembram? Glória a Deus. Aliás, é 9:3, no começo do capítulo 9:2 e 3 por ali. Chegaram e disseram assim: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Jesus: nem ele nem os pais, é só porque eu vou fazer um milagre agora e vai ter uns glória a Deus agora. É só para a glória de Deus. Meu irmão, essa prova que você está passando agora vai redundar em muitos glórias e aleluias. Porque logo, logo mais, se você crer, levante sua mão, você vai dar o testemunho: foi bom ter sido afligido. Vai dizer como Davi. Mas a gente só diz que foi bom depois que a prova passa e a gente passa no teste. Mas na hora que está passando não é nada bom não, é ruim mesmo, é amargo, é terrível. Sim ou não, irmão? Agora depois que passa, você não sabe nem como é que passou. Aí é que Jesus vai te dizer como foi que você passou, porque agora Ele não vai dizer nada. Nem pergunte, não adianta gemer, estribuchar, estremecer, ir atrás de revelação, que Ele não vai dizer nada. Diga para quem está ao seu lado: você vai ter que passar. Você simplesmente vai ter que passar. Aleluia. Esse é o tipo de pregação que só dá para pregar quem já passou por umas provas. Outra coisa que o apóstolo nos deixa bem claro, irmãos, eu entendo, é que as provações são variadas. Primeira verdade é que as provações são compatíveis com a nossa fé cristã. Cada servo do Senhor, ele vai enfrentar provações e tribulações, mas as provações também são variadas. Veja agora o texto que nós lemos no versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias. Então eu posso afirmar que as provações são variadas, são diversas. No original fala de provas tenebrosas, cinzas, tempo de, como diz o profeta Joel, de nuvidências, de grande escuridão, em que você parece que não vai resistir, e que você ora a Deus e diz: Senhor, até quando? Até quando Ele disser, até que chegou. Às vezes você fica numa situação que, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não tenho mais condições, mas Deus lhe dá graça. A sua condição será a condição com a graça que Deus vai suprir. Glória a Deus. Oh, aleluia. A questão, meus irmãos, mais profunda nós vamos ver logo mais. Como você vai reagir na questão dessa provação. Romanos 8:28 tem um texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem. Diga assim comigo essa palavra do Espírito Santo: para cada provação existe graça suficiente para sustentar-nos. Então, meu amado irmão e minha irmã, não se desfaleça, porque Deus vai te dar graça suficiente para vencer e suportar. Pastor, mas já está com 20 anos, não se preocupe, é provável que chegue aos 30, mas você vai vencer, e pode terminar amanhã. Simplesmente espere. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, vocês têm essa experiência, tem provas que são difíceis, tem provações que são mais fáceis, sim ou não, irmãos? É verdade. Tem provações que não adianta, é só você e Jesus no Getsêmani. Jesus ficou só,
mas tem umas que só a gente não suporta. Ou chega um sirineu, ou a gente se esborracha. Mas ele manda o sirineu, porque para o seu próprio filho, ele provê um sirineu. Glória a Deus. Os irmãos ainda creem que Deus provê um sirineu para nos ajudar? Ele provê, Ele manda. Glória a Deus, aleluia. Ele manda. Glória a Jesus. Um dia eu estava numa luta muito grande lá em casa, no interior. Anoiteceu, só tinha água na geladeira. Nem tinha dinheiro, nem tinha mais nada, nem para onde correr. Quem era para pedir, eu já tinha pedido, não tinha mais onde correr. Aí eu fui orar. Jesus manda um sirineu. Volta de 10, 11 horas, uma irmã ligou: pastor, desde ontem que Deus me incomoda para levar uma cesta básica para o irmão, mas eu estou com vergonha, que o pastor já tem tudo, não precisa nada. Irmão, quando Jesus disser isso, não fique vacilando não, pelo amor de Deus. Aí eu estou encabulado, mas irmãos, o Espírito Santo é uma pressão tão grande. O que é que eu faço, irmãos? Ouça a voz do Espírito Santo. Pois pastor, já estou aqui na sua porta, glória a Deus. Estou morrendo de vergonha. Mas a irmã, o que mais me chamou a atenção, que não era uma irmã da nossa igreja, era uma irmã da Igreja Batista. E ela não tinha essa experiência da voz do Espírito Santo tão nítida como ela gostaria. Disse: pastor, só pode ser o Espírito Santo. Que aquela coisa ficou assim, batendo assim, uma coisa me dizendo. Eu disse: não pode ser normal, eu não consegui dormir. E eu encabulado: mas o pastor da Assembleia não vai precisar. Mas quando o senhor disse que estava precisando, eu disse: eu já estou aqui na porta. Esse foi o Espírito Santo que falou comigo. Pois entra, minha irmã, para a senhora ver como foi. Glória a Jesus. A irmã chorava, que eu fiz uma oração, foi aquela alegria. De vez em quando ela voltava com a cesta. Era uma bênção do céu. Ela captou a mensagem naquele dia. Foi uma bênção do céu. Irmãos, eu quero te dizer que Deus está vendo o que você está passando. Vamos dizer para quem está ao nosso lado: Deus está vendo o que você está passando. Glória a Deus. E eu quero dizer que Deus sabe o que Ele está fazendo com você. Você pode não estar entendendo, mas Ele sabe como Ele está trabalhando. Glória a Jesus. Ele está esculpindo você novamente naquela imagem que vai ser refletida naquele espelho que eu preguei um dia desse aqui, no espelho espiritual. Oh, glória a Deus. Aleluia. As provações são várias. Cada um sabe onde é que a prova está pesada. Cada um, irmão e irmã que está aqui. Oh, meu irmão, minha irmã, não desista não, porque a bênção vai chegar. O segredo é esperar. Glória a Jesus. Eu tenho muita história para contar sobre tribulação. O estoque é tão grande que dá para contar 10 anos de história e não acaba. Mas uma coisa eu aprendi: que você não pode desistir. De vez em quando o irmão liga: vem embora, irmão, seu tempo terminou. Deus não está nesse negócio não, é peia demais. E Jesus: segure aí, glória a Deus. Aguenta aí, glória a Jesus. Outra verdade, para que a gente já vá terminando essa mensagem, que o apóstolo deixa claro, é que as provações são passageiras. Não teve nenhum glória a Deus, mas são. Vamos dizer todos juntos: as provações são passageiras. Meus irmãos, se as provas não passassem, ninguém aguentava. Elas podem demorar, mas elas vão passar.
A palavra de Deus é clara. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Glória a Deus. Ninguém aguenta uma vida inteira de prova. Deus vai dar um jeito. Ele disse: eu boto o termo, eu ponho o termo à guerra até o fim do mundo. Esse é um dos versículos prediletos meus. Salmo 46. Eu ponho o termo à guerra, parece que é o 9. Eu ponho o termo à guerra até o fim do mundo. Deus está dizendo: toda batalha tem um final. E se eu ponho um termo final, um ponto final na tua guerra, toda batalha, toda guerra, eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, talvez seja dentro da tua própria casa, não tem problema, Deus vai colocar um ponto final nessa guerra. Porque, irmãos, tem provas que passam de avião, não dá tempo nem ver. Outras vêm de trem, mas tem umas parece que vêm de tartaruga. Parece que não vão passar nunca. Mas o Senhor Deus do céu põe termo à guerra até o fim do mundo, até na tua casa Ele vai pôr termo à guerra. Se for preciso, Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima carro no fogo, gente se muda, gente morre. Ele promove uns para o céu, mas a guerra vai terminar e a batalha vai passar, porque senão ninguém aguenta. Levante sua mão e diga assim: eu estou passando por ela. Glória a Deus. Deus não vai deixar você estacionado na arena da provação, nem você vai ser devorado nela. Levante a cabeça e adore o teu Deus, porque elas vão passar. Oh, aleluia, glória a Deus. Outra coisa que o Senhor colocou no meu coração, diga assim comigo: as provações são pedagógicas. Irmãos, é um professor excelente a prova. Depois de uma aprovação, a gente aprende coisas que não aprenderia normalmente. Veja o versículo 3 e 4. Sabendo que a aprovação da vossa fé, se você passar na prova, porque na escola do deserto pouca gente se diploma. Porque sabendo que, nós precisamos saber disso, está na palavra. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Se você nunca passou por provação, você vai ter dificuldade com paciência, com perseverança. As provações da nossa fé, meus irmãos, trabalham por nós e contra nós. Vai depender de como você reage, porque isso é quem produz perseverança. E no meio da prova, muitas coisas acontecem. Deus traz revelações tremendas para você, experiências que você nunca vai esquecer. Ele marca a sua vida espiritual de forma definitiva. Eu nunca me esqueci de uma provação grande que enfrentava. Eu estava dizendo, já, isso no ano de 87, eu estava na escola dominical, e pela madrugada eu tinha dito: Jesus, o meu limite está praticamente chegando, e eu não aguento, eu vou arrumar minhas malas. Já tem alguns convites, porque o capeta é o seguinte: se você vacilar, é complicado. É porque tem Jesus de Nazaré ao nosso lado. E eu estava pensando em desistir. Porque na hora da aprovação você pensa em desistir. Você pensa em sair. E a fuga não vai resolver nada. E eu tinha orado ao Senhor pedindo forças para continuar. Naquela madrugada que da noite quase não tinha dormido. E quando foi de manhã, por volta de 10h30 para 11 horas, eu estava na escola dominical, ensinando a classe dos senhores, mesmo na porta da igreja lá no Juazeiro. Aí chegou o pastor Messias de Castro, para me fazer um convite. Meu companheiro, queria que você fosse dar uma palavra hoje, lá na igreja do Crato. Mas pastor, hoje? Não, hoje à tarde.
que nós estamos nos preparando para o Congresso de Senhoras, que era com o SADEC, lá do pastor Messias, que era uma festa tradicional. Eu disse, mas pastor, rapaz, eu estava tão, irmãos, tão abatido no meu ânimo, tão cansado, a aprovação era muito grande, já doido um pouco, meu Deus, era tanta coisa que, vamos passar para frente, não dá para contar, só escute que a prova era grande. Quando o camarada tem vontade de arrumar a mala, é porque a prova já está grande. Então, meu irmão, desarruma a mala aí. Aí o pastor Messias nos convida para ir para o Crato, pregar, porque era, pelo menos por alguns minutos, por alguns versículos, como eu voltei, e não sermos, irmãos, corrigidos por Deus. Os irmãos tinham vindo de Natal, iam passar a semana, final de semana, porque no outro final de semana era o Congresso de Senhoras. E pediu para mim ali, a igreja estava reunida para dar uma palavra. Chego na igreja do Crato para dar aquela palavra. Chego, a igreja já estava repleta, as irmãs que estavam visitando, todos estavam no altar, eram 4. Eu me ajoelhei no altar e disse assim, Senhor, hoje eu vim buscar uma palavra e quero levar, amém. Me sentei. E a pessoa quando está, irmãos, na prova, fica meio invocado, um negócio meio... Não adianta, irmão, você tem que ficar mais crente. Hoje eu vim buscar uma palavra e quero levar. Aí me sentei. Ainda bem que a misericórdia de Deus é maravilhosa. As irmãs deram um testemunho, e a terceira irmã foi louvar a Deus com o hino. Quando ela chegou no coro daquele hino, o Senhor toma aquela irmã em profecias, em uma profecia tão linda, em línguas estranhas tão maravilhosas. Ela se vira para mim e diz, para ti, meu servo, que quando chegou aqui, dobrou o joelho e disse, eu vim buscar uma palavra e quero levar. Aí eu quero ver o crente duvidar que não é Jeová que está na casa. Não arrume a mala. Irmãos, as coisas de Deus ainda são sérias, porque a prova vai passar, e não vai demorar muito. Então somente espera, porque eu é quem te enviei. Meu irmão, isso é mais forte do que uma injeção de glicose com Buscopan quando você está passando mal. É verdade. Voltei revigorado. Os irmãos sabem que na hora das provas a gente tem um negócio de fazer uns votos. Tenha cuidado quando tiver uma prova muito grande, para não fazer uns votos precipitados. Eu estava tão animado que fiz um voto naquela tarde. Senhor, pois eu não vou comer na parte da manhã até tu resolver esse negócio. E eu saí da prova. Passei 3 meses e 27 dias sem tomar café. Eu chegava na casa da minha mãe, meu pai pastoreava Maranguape. Meu filho, preparei um café para você. Eu disse, não posso, porque eu tenho um voto com o senhor que não posso tomar café até ele me tirar da prova. Ele disse, não, mas só vale lá em Juazeiro. Eu disse, não, senhora, vale aqui também. Glória a Deus. Mas eu quero dizer, meus irmãos e irmãs, que a gente aprende na prova. Levante sua mão e diga assim, eu estou aprendendo nas provações. Porque, irmãos, as provações trabalham a nosso favor e também contra nós, porque ela vai produzindo a perseverança. Então as provações, irmãos, elas vão testar a eficácia da nossa fé. Veja o que diz o texto, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando Deus chamou Abraão, o que foi que Deus fez? Testou a sua fé. Disse, Abraão, você vai ser o pai de uma multidão de nações. Abençoar-te-ei, engrandecer-te-ei. Mas primeiro Deus diz como? Abraão, far-te-ei. Deus estava dizendo, primeiro Abraão, eu vou fazer você. Eu vou trabalhar no teu caráter. E depois eu te abençoo e te engrandeço. Tem irmão que quer o contrário, ele quer logo se exaltar e a bênção. Primeiro Deus vai trabalhar em você, meu irmão. Vai tirar tuas caracas, vai trabalhar no teu orgulho, na tua prepotência, arrogância, exibicionismo.
vai transformar você num crente. Aí a bênção vem depois, senão você se desvia. Tem irmão que Jesus não pode dar uma bicicleta que ele se desvia, irmão. Imagine uma moto. Então vá devagar que Jesus sabe como faz. Glória a Deus. Quando Deus nos prova, é para produzir o melhor do seu caráter em nós. Oh, glória a Deus. Aleluia. Essas provas é só para quem nasceu de novo. Quem já nasceu de novo aqui da água e do Espírito? Então se prepare, tem provação, meus irmãos. Deus está no controle da nossa vida. Glória a Jesus. Aleluia. Tudo tem um propósito. Vamos, o texto de Romanos 8:28 diz assim: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo diz em 2 Coríntios 4:17 uma palavra linda: a nossa leve e momentânea tribulação. Eu tenho a impressão que Paulo não teve refresco na vida dele toda. Ele dizia leve e momentânea tribulação, porque essa epístola de 2 Coríntios, no capítulo 2, ele disse: irmãos, lá na Ásia, a nossa tribulação foi tão grande que eu cheguei a me desesperar da própria vida. Então não fique pensando que é só você não, Paulo passou por isso também. Tem hora, eu já atendi irmã que toca assim na campainha: pastor, eu podia entrar? Pode, minha irmã, ela está aberta. Eu não sei se eu entro, pastor, eu estou tão desesperada. Minha irmã, vamos entrar? Irmão, estou querendo é correr. Começou a puxar os cabelos, ia correndo, eu segurei. Janilda, pelo amor de Deus, me acuda. E para não deixar a irmã correr, desespero, irmão. Tribulação forte pode levar ao desespero. Paulo, nós chegamos a não desesperar da própria vida, glória a Deus. Mas o Senhor acudiu Paulo, ele pôde dizer: depois, a nossa leve e momentânea tribulação. Tem irmãos aqui, parece que a tribulação está só leve e momentânea. Então vai dando glória a Deus, meu irmão, porque essa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz em Efésios 2:8-10 que a graça do Senhor, né, o dom de Deus. Então Deus trabalha, irmãos, por nós e através de nós. É dom de Deus. E essa perseverança, pastor, que está no texto aí do capítulo 1 de Tiago, versículo 3 e 4. Essa perseverança, irmãos, visa nos levar à maturidade. Romanos 5:3-5 tem um texto muito maravilhoso que os irmãos, alguma boa parte dos irmãos sabe até de cor. A palavra do Senhor diz: Paulo, também nos gloriamos nas tribulações. Meus irmãos, isso não é fácil. Isso é um grau de maturidade muito especial. Mas ele nos ensina uma coisa especial aqui. Nós nos gloriamos porque nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não nos confunde. Noutra tradução diz assim: não traz confusão, porque o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo foi outorgado a nós. Irmãos, o amor de Deus foi outorgado. Jesus, o grande amor, Deus é amor. Oh, glória a Jesus. Então o Senhor está contigo nessa tribulação, nessa luta. Fala aqui de paciência, né, irmãos? Circunstâncias. Tem circunstâncias na nossa vida que além de paciência a gente precisa de coragem. Coragem. Se você está olhando para o texto, veja a grandiosidade. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Esta perseverança, que é fruto daqueles que foram testados e passaram pela tribulação. Você acompanha um texto que diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas se ela não for confirmada, você não terá paciência, você não vai aguentar.
ela tem que ser confirmada, e quando ela é confirmada, que produz a perseverança, essa perseverança ela tem uma ação completa, que trabalha, meus irmãos, no nosso desenvolvimento, no nosso aperfeiçoamento. Ela tem uma ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, a questão da integridade, não ser um crente fariseu, só de fachada, e termina dizendo, em nada deficientes, ou seja, nós somos eficientes, não somente no serviço do mestre, mas eficientes na questão da nossa comunhão com Deus. Estamos habilitados para chegarmos a Tiago 1:12. Tiago 1:12, aquele texto maravilhoso, foi o primeiro versículo que eu decorei na Bíblia, e nunca esqueci, glória a Jesus. Bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa, glória a Deus, da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Queridos e amados irmãos e irmãs, eu creio que o Senhor nos dará graça suficiente para que essas provações sejam transformadas em triunfo, sejam transformadas em bênção. Só quem crê nesta palavra do Espírito Santo. Não fuja, a sua impaciência vai acarretar problemas mais graves ainda, glória a Deus. Muita gente, irmão, na hora da provação, glória a Deus, se esquece desse texto, sabendo, olha só, que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Muitos homens na Bíblia perderam uma bênção, uma oportunidade, porque se precipitaram, porque não esperaram, porque não suportaram. Oh, glória a Deus. Quem se lembra de Abraão? Coabitou com Agar, andou lá pelo Egito, porque não esperou. Você acha que Deus programou aquilo? Não, meu. Agar também. Quem se lembra de Josué? Vacilou um pouquinho, uma derrota em Ai. Quem se lembra de Saul? Perdeu o reino e a vida, precipitação, e tantos outros. Me lembro de Moisés, que no momento de precipitação matou o egípcio. E tantos outros, meus irmãos. Maturidade cristã, experiência, perseverança, não se adquire lendo um livro, nem na universidade, nem tampouco no seminário bíblico, não, meu irmão. Diga assim comigo: só precisa passar nas provas. Nas provas que eu estou dizendo, não é português, matemática, não, nem no Enem, que ninguém passa nesse negócio. Diga assim: é nas provações, glória a Deus. Nas provações. Nós vamos orar agora, meus irmãos, porque Tiago está respondendo para nós hoje coisas preciosas. Deus falou comigo nesta palavra, Deus também falou com você nesta palavra, glória a Deus.